Galera, olha o absurdo de comparação que o Rafinha Bastos fez para defender o Léo Lins e suas piadas macabras. Vou pedir a vocês que assistam, porque depois vou fazer o meu comentário. Acompanhe. Léo Lins condenado a 8 anos de prisão e uma multa milionária por causa de piadas que ele fez no palco. Piadas. Falar uma coisa pra você, seria muito fácil pra mim vir aqui pra dizer que não, é apenas um comediante, veja só, as piadas estão sendo condenadas enquanto políticos estão aí à solta, roubando e tal. Seria muito fácil. Mas a verdade é o seguinte, eu concordo completamente com essa punição, entendeu? Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes. E eu queria muito, torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho uma lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã por causa dos crimes que cometeram através da arte. Veja só. Olha a idiotia. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de criança no lixão, olha só, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional. Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. Tem mais gente, veja só, Matheus Solano, que na novela Amor à Vida fez o Félix Cury, praticou tentativa de assassinato da própria sobrinha. Da própria sobrinha. Desvio de dinheiro do hospital, chantagem, sabotagem. Não dá pra deixar um cara desses, né? Que através da arte pratica esses crimes. Temos aqui a Odete Reutemann, que inclusive agora volta com tudo, né? No papel aí da Débora Bloch, porque a Beatriz Segal morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu. Que são os mesmos crimes cometidos agora pela Débora Bloch, de corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com esquema de drogas. Cara, ridículo, né? E o último caso, que eu tô apenas começando a citar alguns que eu acho que deveriam ser presos, é a Renata Sorrah, entendeu? Que fez o papel de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, que praticou sequestro de bebê. Vou falar pra vocês, eu nem sequestrei, fiz uma piada e tive que pagar uma fortuna. Essa menina aqui, a Renata Sorrah, sequestrou um bebê e tá aí, livre, né? Às soltas, aí sem pagar pelo crime que cometeu. Que a prisão do Léo Lins sirva de exemplo e a gente coloque uma série de outros criminosos que se utilizam da arte para praticar atrocidades. Na cadeia, todos eles. A condenação do Léo Lins não foi por fazer piada. Ele cometeu crime previsto em lei que foi aprovada com articulação e voto do Eduardo Bananinha. Ele usou piada como escudo para atacar grupos vulneráveis com discursos de ódio. Isso tem nome, discriminação. E no Brasil é crime. Sim, comparar isso com novela é tão desonesto quanto comparar fake news com roteiro de cinema. A Carminha da Adriana Esteves não existe. O Félix do Matheus Solano não desviou dinheiro real. E a Nazaré da Renata Sorrah nunca sequestrou ninguém fora do set. Eles interpretaram. O Léo Lins não. Ele falou como ele mesmo, num palco real, com plateia real, falando de gente real. E fazendo isso com orgulho. Arte de verdade cutuca o poder, questiona o sistema, incomoda os fortes. Mas quando você usa o palco para bater em quem já está no chão, pessoas com deficiência, comunidades marginalizadas, vítimas de tragédia, isso não é coragem, é covardia travestida de liberdade artística. E olha, Rafinha, se você quiser bancar o advogado do absurdo, tudo bem. Mas que fique claro, defender o direito de oprimir não é piada, é parte do problema. Não confunda ficção com discurso de ódio. Uma novela ninguém acredita, mas tem gente que ri e sai repetindo o que o Léo Lins diz. E aí, quem você acha que está causando dano de verdade? Meu respeito a toda a comunidade artística que foi ofendida nesse vídeo do Rafinha Bastos. Santo Dio, Zambelli. Que merda, porca putana. Galera, a pistoleira dos Jardins, Fujona Carla Zambelli, dessa vez se deu mal, mas muito mal.
Ontem ela deu uma entrevista para um portal de extrema-direita praticamente zombando da justiça brasileira, em especial do ministro Alexandre de Moraes e do procurador-geral da República, Dr. Paulo Gonebranco, afirmando que por ter a cidadania italiana, quando chegasse na Itália, estaria praticamente intocável. Mas parece que a história não é bem assim. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes aceitou o pedido de prisão preventiva contra Carla Zambelli e determinou uma série de bloqueios, mas também já tem parlamentares na Itália se movimentando para extraditar Carla Zambelli. Tem um deputado italiano de oposição que mandou um recado para o povo brasileiro. Eu já trouxe aqui o recado dele para vocês. Vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixa a curtida, compartilhe esse vídeo, especialmente para aquelas pessoas que estão achando que a Zambetta, que a pistoleira vai ficar impune, porque não vai não. E peço ainda quem gosta do conteúdo desse enfrentamento contra a extrema-direita, quem puder e quiser contribuir, qualquer apoio que será muito bem-vindo. Siga com a fala do deputado. Bom dia, eu sou Angelo Bonelli, deputado do Parlamento Italiano da oposição. Esse aqui é uma mensagem pelo povo brasileiro. Carla Zambelli, deputada brasileira, condenada a 10 anos, fugiu do Brasil e agora está próxima de chegar na Itália. Ela declarou que está chegando na Itália porque tem cidadania italiana. O Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão por falsificação de mandado de prisão contra o juiz Alexandre de Moraes. Sim. Zambelli, que já foi alvo de outro processo criminal por apontar arma para um oponente político, fugiu do Brasil. Em uma entrevista à CNN, ontem, ela declarou: tenho passaporte italiano, pode-me até colocar a Interpol no meu encalço. Eles não me deixam sair da Itália, sou cidadania italiana e sou intocável lá. Eu acho que essa declaração é uma vergonha. Oggi apresentei una pergunta urgente ao governo italiano, ao ministro Piantedosi, Interior, e ao ministro Tajani, Relações Exteriores, para saber se o governo italiano pretende colaborar com o Brasil e a Interpol implementando o acordo de cooperação judiciária entre Itália e Brasil em matéria de extradição. Não se pode usar a cidadania italiana para escapar de uma condenação. A Itália, portanto, corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada. Aguardamos uma risposta clara do governo italiano em caso que pretenda extraditar Carla Zambelli para o Brasil. Olha só, a pistoleira afirmou que estaria intocável, mas acho que ela esqueceu de um detalhe muito importante: combinar com os italianos. Capite, pistoleira. O objetivo da pistoleira dos Jardins Fujona Carla Zambelli era irritar o Xandão. Parece que ela conseguiu. Olha, se eu fosse o Dr. Paulo Gonebranco, procurador-geral da República, aproveitava esse momento para pedir a prisão preventiva do Jair Bolsonaro, porque hoje ele tomou uma série de medidas contra a deputada Carla Zambelli e só não bloqueou o oxigênio que ela respira. No mais, bloqueou tudo: cartão de crédito, conta bancária, passaporte comum, passaporte diplomático, uma série de coisas referente a Carla Zambelli. Eu trouxe aqui a reportagem para vocês. Antes de mostrar, só vou pedir para deixar um comentário para engajar, deixa a curtida e compartilhe o vídeo para que a sociedade possa ver como age uma parlamentar da direita. Aliás, uma parlamentar, porque a Zambelli está mais parlamentar. E se gosta do conteúdo que eu produzo, desse enfrentamento contra os bolsonaristas, se quiser e puder contribuir com esse trabalho, qualquer apoio aqui nesse chat será muito bem-vindo. Agora fica com a reportagem. Desse pedido da Procuradoria-Geral da República de prisão, tem também um pedido, uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para que o passaporte dela seja bloqueado. O passaporte dela, só lembrando, chegou a ser apreendido, mas ele foi devolvido, então não tinha nenhum problema, nenhum empecilho para que Carla Zambelli deixasse o país. E como ela fez, Isabela Camargo informou para a gente, ela foi ali pela fronteira com a Argentina, Buenos Aires, depois foi para a Flórida, está nos Estados Unidos. Essa é a informação que a gente tem até aqui. Então, os passaportes dela, inclusive o passaporte diplomático, a determinação do ministro Alexandre de Moraes é que ele seja retido. Também é para bloquear vencimento e qualquer tipo de verba. E aí, nesse tipo de verba, como ela é deputada, ainda está incluída a verba de gabinete, que é uma verba que é paga pela Câmara dos Deputados. Também é para bloquear
bens, ativos, contas bancárias para recebimento de salário, verba de gabinete, qualquer tipo de transferência. Ele cita aqui vários tipos de transferência que estão proibidos, então, inclusive Pix, cartão de crédito, débito, está tudo bloqueado. Sobrou nada. Né? E as operadoras de crédito, as instituições financeiras têm que informar sobre o efetivo bloqueio no prazo de 24 horas, tem um dia para fazer essa informação. Também ele pede o bloqueio de qualquer tipo de carro, barco, embarcação, enfim, qualquer tipo de meio de transporte que Carla Zambelli tenha. Ele cita, por exemplo, veículos automotores, embarcações, aeronaves e determina, essa parte também é bastante importante, a plataformas como LinkedIn, TikTok, Telegram, YouTube, o bloqueio dos canais, que ele discrimina todos eles abaixo ali no texto, sob pena de multa diária de R$100 mil, com fornecimento dos dados cadastrais, Suprema Corte, integral preservação do seu conteúdo. Não pode mexer no que já foi publicado e esses pontos específicos dentro dessas plataformas estão bloqueados por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Imposição também de multa diária de R$50 mil em relação a Carla Zambelli por postagem nas redes sociais suas ou de terceiros que reiterem as condutas criminosas. Lembrando que Carla Zambelli saiu do Brasil 20 dias depois de ser condenada na primeira turma do Supremo Tribunal Federal por unanimidade no caso de invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Olha, eu acho que agora a pistoleira deve se dar conta do tamanho da zagada, para não dizer outra palavra, que ela acabou fazendo com essa fuga. E uma informação que acabou de sair, a Polícia Federal já notificou a Interpol da fuga da Carla Zambelli, ou seja, ela agora é uma procurada internacional. Deixa nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto.